se Deus não estivesse procurando pessoas perfeitas, mas pessoas dispostas a recomeçar? Nossa, essa é uma daquelas perguntas que meio que paralisam a gente por um instante, né? Totalmente. Porque, se a gente pensar bem, ela vira do avesso absolutamente tudo que o mundo costuma exigir da gente hoje. Com certeza, aquela cobrança eterna por uma performance impecável, sabe? Um currículo sem falhas. Exato. Uma vida sem tropeços. E é exatamente com essa quebra de expectativa gigantesca que eu dou as boas-vindas a todo mundo que está aqui com a gente. Olá, pessoal. É muito bom ter vocês aqui. Este é um encontro muito especial do canal Você Pode com Deus. E a nossa missão no mergulho de hoje é explorar bem a fundo as fragilidades, a fé e, acima de tudo, os recomeços monumentais na vida de São Pedro. E para guiar essa nossa conversa de hoje, a gente vai usar como base reflexões espirituais muito profundas, homilias clássicas e textos de figuras gigantes como Santa Teresa de Ávila e Tomás de Kempis. Isso aí. Mas o nosso objetivo aqui não é, de forma alguma, olhar para uma daquelas estátuas de mármore intocáveis que a gente vê na igreja, sabe? Nós queremos olhar para um coração humano. Um coração que pulsava, que errava e que amava com uma intensidade absurda. Porque o que torna essa nossa conversa tão transformadora é entender que a gente não está falando de um super-herói imune à dor. Ou imune ao fracasso, né? Pedro era um homem de carne e osso, dono de uma impulsividade que a gente quase consegue tocar de tão real. Pois é, ele sentiu medo, ele chorou amargamente, ele falhou de um jeito espetacular na frente de todo mundo. E é exatamente essa trajetória, tão cheia de altos e baixos, que prova como a graça atua na humanidade real. Na nossa humanidade, né? Exatamente. A ideia é que essa nossa conversa hoje seja como um abraço acolhedor para quem está ouvindo. Porque a história desse pescador é totalmente permeada por princípios que todos nós precisamos desesperadamente. Amor, perdão e, claro, aquele direito sagrado a uma segunda chance. Isso mesmo. Bom, para a gente entender a complexidade desse homem, a gente precisa voltar lá para o começo de tudo. E o cenário não tem absolutamente nada de glamuroso. Nada mesmo. A história começa no lago de Genazaré. Sim, e Pedro era um pescador experiente. Ele vivia do que aquela água dava para ele. E os relatos mostram que ele passou uma noite inteira trabalhando. Horas a fio. E a gente precisa imaginar a cena física disso, né? Vazias, e ele já estava lá lavando o equipamento, o que, na linguagem de quem pesca, significa meio que, olha, acabou, não tem mais jeito, eu tô jogando a toalha por hoje. Exato. O cansaço já tinha vencido. E é nesse exato ponto de exaustão total que Jesus entra no barco dele e pede para ele lançar as redes mais uma vez. Só que agora em águas mais profundas. Mas, peraí. Certo, vamos analisar isso com calma. Vamos lá. A minha grande dúvida sempre foi o tempo das coisas. Porque, se a gente fizer uma analogia com a nossa rotina, a rede vazia de Pedro é exatamente como aquelas fases em que a gente trabalha até o nosso limite físico e mental, sabe? Aham. Aqueles momentos de puro esgotamento. Isso. Quando a gente tenta salvar um projeto, ou a gente dá o nosso sangue por um relacionamento que está visivelmente desmoronando, ou a gente luta por um sonho e o resultado é absolutamente zero. A frustração é esmagadora. É uma dor real. Então, a minha pergunta é: por que o milagre, aquela pesca maravilhosa, só acontece depois da frustração total? Por que a rede precisa ficar vazia e o braço precisa doer tanto antes que a abundância chegue? Não seria muito mais fácil evitar todo esse sofrimento noturno? Olha, essa é a grande tensão da natureza humana, né? E a resposta para isso passa por um mecanismo que é muito doloroso, mas muito necessário: o esvaziamento do nosso ego. Explica isso melhor. É que existe um poder indescritível na obediência que nasce do fracasso. Pensa comigo. Se Pedro tivesse pescado muitos peixes naquela noite, por conta própria, o milagre da manhã seguinte ia ser só um bônus. Ah, claro. Ele ia se achar o máximo. Exato. Ele provavelmente diria: nossa, eu sou um pescador incrível e esse carpinteiro aí me deu uma dica legal. Faz todo sentido. Então, aquele milagre da grande quantidade de peixes, que os antigos até chamavam em latim de piscium multitudinem copiosa, ele precisava daquele espaço vazio que só o fracasso consegue cavar dentro da gente. Nossa, o sucesso contínuo nos deixa surdos, né? Exatamente. A frustração obriga a gente a escutar.
A lógica humana da eficiência precisava ser totalmente quebrada ali. Porque Pedro era o profissional das águas. Jesus era conhecido como um carpinteiro. Toda a técnica, a experiência dele dizia que de dia o peixe vai profundo, que não se pesca com aquela rede ali. Mas no meio dessa impotência total, o Pedro vira e diz algo revolucionário. Sob a tua palavra, lançarei as redes. Sabe, ele abandona a técnica dele e escolhe a confiança. Uau! Quando a gente confia só na nossa própria força, a gente acaba fechando a porta para a graça, né? É bem isso. A rede vazia não era um castigo porque ele era incompetente. Era uma preparação. Era pedagógico. Ele precisava perceber que a técnica humana tem limite. E é super desconfortável pensar nisso. Porque meio que tira das nossas mãos aquela ilusão gostosa de que a gente controla o roteiro da nossa própria vida. Ah, com certeza. A gente adora achar que está no controle de tudo. Mas ao mesmo tempo traz um alívio imenso. Porque a gente entende que Deus não escolhe os perfeitos, ele transforma os dispostos. Que frase forte! E Pedro estava disposto, mesmo exausto, a tentar de novo, sob uma nova direção. Só que aqui a gente entra numa virada interessante. Essa mesma euforia da pesca milagrosa não blindou ele para o futuro, né? Não mesmo. Ver as redes rasgando de tanto peixe não curou a arrogância dele. Na verdade, muitas vezes, a nossa autoconfiança é exatamente o que pavimenta o caminho para as nossas maiores quedas. A caminhada da fé definitivamente não é uma linha reta. Ela é cheia de vales. E que vale profundo a gente encontra naquela noite da prisão de Jesus. Sim, é um contraste aterrador. Vamos tentar imaginar o momento. Pedro, que era o líder do grupo, o cara que teve a audácia de andar sobre as águas, ele chega no momento mais tenso da história. Horas antes, com aquela impulsividade apaixonada dele, ele bateu no peito e fez uma promessa. A famosa promessa. Ele disse: "Eu vou contigo até para a prisão, eu dou a minha vida por ti." E a gente sabe que ele genuinamente acreditava naquilo, sabe? Não era da boca para fora. Mas, no meio da madrugada, a coragem dele simplesmente evapora. Evapora e de uma forma que até choca a gente pela banalidade da coisa. Tomás de Kempis tem uma reflexão sobre essa noite que é muito realista. Ele não tenta passar pano para a atitude de Pedro, não. É uma análise bem dura, né? Muito dura. Ele descreve o Pedro como um homem que cedeu ao sono, à negação e à covardia. Porque lá no Getsemane, enquanto Jesus estava agonizando de dor e ansiedade, o Pedro não consegue nem ficar de olhos abertos para rezar. Ele dorme no posto. Dorme. E depois, no pátio do sumo sacerdote, sentadinho ao redor de uma fogueira para se aquecer do frio, ele nega o próprio mestre. Mas é aí que essa narrativa me deixa muito perplexo. Como é que a rocha do grupo desmorona tão rápido? Ele não estava, sei lá, na frente de um tribunal romano, não estava sendo ameaçado de tortura por soldados armados. Como é que o medo falou mais alto numa situação tão corriqueira? Bom, o que é fascinante aqui é exatamente a anatomia dessa queda. Kempis pontua algo que chama muito a atenção. Ele diz que Pedro negou Jesus ao mínimo assobio de uma criada. Nossa, é uma criada. Sim, uma simples observação de uma serva ali no palácio foi o suficiente para derrubar todo o castelo de certezas que ele tinha. E por que isso aconteceu? Porque o erro de Pedro não nasceu de uma falta de amor. Não. Nasceu do quê, então? Nasceu de uma confiança excessiva na própria força de vontade. Quando a gente analisa a fundo, a gente vê a aplicação direta daquela advertência do apóstolo Paulo. Aquele que acha que está de pé, cuide para não cair. Nossa, verdade. Pedro acreditou que aquele temperamento forte dele, aquela personalidade de líder, iam ser suficientes para sustentar ele. Ele confiou no Pedro guerreiro e simplesmente esqueceu de pedir a graça divina para conseguir se manter firme. É impressionante como a gente cai exatamente nas áreas em que a gente se acha mais forte. É uma falência moral muito dolorosa de se observar, mas, ao mesmo tempo, é impossível a gente não se identificar. Impossível, é a nossa história também. Porque se a gente for ser muito honesto aqui, a gente precisa ser... Quantas vezes nós já prometemos algo com toda a força do nosso coração e não conseguimos cumprir? Inúmeras vezes. Nós já falhamos em algo muito importante.
Nós já juramos que não iríamos repetir um comportamento errado, que teríamos mais paciência com a nossa família, que seríamos mais fiéis aos nossos propósitos. E na primeira pressão, no primeiro assobio, como você disse, a gente falha. A gente cede. Nós já nos decepcionamos com nós mesmos, da mesma forma que Pedro deve ter sentido o chão desaparecer debaixo dele naquela noite fria, sabe? Aquela sensação de, eu não acredito que eu fiz isso de novo. E a tendência imediata da gente, quando bate de frente com o próprio fracasso, é destruir a nossa própria identidade. O pensamento padrão é: pronto, eu sou uma fraude, eu não tenho conserto. A vergonha meio que empurra a gente para dentro das sombras. É um peso insuportável. Nós achamos que nossos erros definem quem somos, né? Só que a mensagem central dessa noite não é sobre a força do pecado. É sobre o que acontece no segundo seguinte à queda. Sabe, seu erro não é o fim da sua história. Definitivamente não é. E o roteiro dessa história muda de uma forma muito comovente logo depois da terceira vez que ele nega. O galo canta exatamente como Jesus tinha profetizado. E os relatos dizem que Jesus, mesmo amarrado e sendo julgado, ele se vira e olha para Pedro. E esse olhar muda tudo. E a gente precisa entender a qualidade desse olhar. Não foi um olhar de condenação, sabe? Aquele tipo vingativo de eu te avisei que você era fraco. Foi um olhar de uma dor compartilhada. Um olhar de misericórdia. Uma conexão que perfurou todas aquelas camadas de defesa e arrogância do Pedro. Encontrou a verdade da alma dele. E a reação dele é imediata. Ele sai e chora amargamente. E esse choro, olha, esse choro amargo zero da verdadeira conversão. É fundamental a gente contrastar essa dor do Pedro com a dor de Judas, que também falhou e entregou Jesus na mesma noite. Ah, sim. Os dois erraram gravemente. Exato. Mas a dor do Judas fechou ele em si mesmo, levou ele para o desespero definitivo, para aquela crença sombria de que não existia mais perdão possível para ele. Ele achou que era o fim. Mas a dor do Pedro, provocada por aquele olhar de Jesus, quebrou o coração dele de um jeito diferente. Ele pegou esses cacos todos e os entregou a Deus. As homilias que a gente estuda mostram algo lindo. O que realmente agrada a Deus é a alma penitente. Um coração quebrantado e contrito não é lixo para Deus, é a matéria-prima que ele usa para reconstruir a gente. Mas isso me faz pensar muito naquele conceito de metanoia. Porque não é só pedir desculpas e seguir em frente como se nada tivesse acontecido, certo? Vai muito além de um remorso superficial de foi mal aí. Muito além. A metanoia, que é uma palavra grega super presente nos textos clássicos, ela é traduzida geralmente como conversão. Mas a mecânica dela significa literalmente mudar a mente, alterar o rumo do pensamento e da ação. Entendi. Então o choro de Pedro não era só uma tristeza momentânea, era o ego dele derretendo. Ele precisou mudar de ideia sobre si mesmo. Ele teve que abandonar aquela fantasia de que era o mais valente, o cara mais preparado. É um processo quase físico de dor, de aceitar a própria pequenez. E só quando esse nosso ego é completamente esvaziado é que a gente cria aquele espaço interno que você mencionou lá no começo, né? Para que a presença restauradora do Espírito Santo possa preencher a gente. Exatamente isso. E olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. E até meio confrontadora para os nossos dias. Porque a gente vive numa época onde a regra de ouro é a maquiagem da vulnerabilidade. Nossa, muito. Se a gente comete um erro, a instrução da sociedade é: esconde, abafa o caso, finge que nada aconteceu, muda de assunto e posta só as vitórias no Instagram, sabe? Mostra que você tá super bem. A gente foge da vergonha a qualquer custo. Sim, mas o Pedro fez o oposto absoluto disso. A covardia dele não foi varrida para debaixo do tapete. Ele permitiu que a maior vergonha dele, o fracasso mais humilhante da vida dele, fosse registrado e contado para que toda a humanidade, pelos milênios seguintes, soubesse que ele era falho. Isso é de uma coragem absurda. Ele pegou o pior momento da vida dele e usou como um pedestal para iluminar o perdão de Cristo, e não a si mesmo. Sabe, fazer isso exige uma humildade que beira o heróico. Quando a gente lê os ensinamentos espirituais da igreja sobre isso, fica cristalina uma verdade que é muito consoladora. Deus não julga a gente pelo nosso histórico de tropeços. Ainda bem, né? Pois é, ele não fica ali com uma prancheta exigindo um currículo imaculado. Ele procura só uma coisa: disposição para conversão. Não existe abismo de erro humano que seja mais fundo que a extensão da misericórdia divina.
todo arrependimento autêntico atrai Deus. É como se o choro limpasse a lente, né? Isso. O choro e a humilhação pública do Pedro limparam ele daquela presunção toda. Ele precisava sentir aquele gosto amargo da própria fraqueza para poder se tornar o líder compassivo que as pessoas iam precisar mais tarde. Um líder que não aponta o dedo e condena, justamente porque sabe exatamente o peso de ser resgatado lá do fundo do poço. Que paradoxo lindo! E olhando para isso, dá para a gente extrair duas reflexões muito práticas e urgentes para hoje. A primeira é que quem cai também pode se levantar mais forte. E não forte no sentido arrogante de se achar o invencível, mas forte porque agora tem raízes profundas na humildade e confia só na graça, não no próprio braço. Perfeito. E a segunda, que precisa ecoar muito na nossa mente, principalmente naqueles dias mais escuros. O arrependimento não te diminui, ele te transforma. A quebra é sempre o primeiro capítulo da restauração. E é justamente essa força transformada que conduz o Pedro para a fase mais madura da vida dele. Aquele homem assustado no pátio se transforma num pilar gigantesco de coragem no fim da caminhada. E aqui a gente entende que a coragem madura não é não ter medo, é a decisão consciente de não ser mais escravo dele. Existe uma tradição belíssima que foi muito meditada por Santa Teresa de Ávila, que ilustra perfeitamente o auge dessa maturidade do Pedro. A gente já está falando de muitos anos depois, tá? Ele já estava bem mais velho aí. Sim, Pedro já é um idoso e ele está liderando os cristãos lá em Roma. Mas a situação na cidade fica insustentável. O imperador Nero inicia uma perseguição brutal, banhada a sangue mesmo. E diante desse terror todo que estava acontecendo, o que acontece com ele? O velho instinto de sobrevivência. Aquele mesmo instinto que falou mais alto lá no pátio do sumo sacerdote, ele ressurge. O instinto de fugir, de se salvar. Exato. Pedro decide fugir de Roma. E os relatos dizem que ele está caminhando pela Via Ápia de madrugada, tentando salvar a própria pele. É quando ocorre uma das visões mais impactantes que a gente tem na história espiritual. É de arrepiar essa parte. Ele vê Jesus caminhando na direção oposta. Jesus indo para dentro da cidade que o Pedro estava abandonando. E aí o Pedro, totalmente perplexo, faz aquela pergunta super famosa: Qual vades, Domine? Que significa, aonde vai, Senhor? E a resposta que Jesus dá carrega o peso do universo inteiro. Ele olha para Pedro e diz: Estou indo para Roma para ser crucificado outra vez. Nossa, essa frase penetra no espírito dele como um raio, né? Exatamente. E a maravilha desse relato, que a Santa Teresa capta de um jeito genial, é a mecânica da resposta do Pedro, porque ele não argumenta. Lembra daquele Pedro impulsivo que antes tentava convencer Jesus a não ir para a cruz, que brigava com ele? Lembro, claro, de jeito nenhum isso vai acontecer, ele dizia. Instantaneamente. O efeito dessa graça é tão demolidor sobre o pouquinho de ego que ainda restava nele, que ele simplesmente dá meia volta imediatamente. Ele retorna para o coração da perseguição, abraçando de forma voluntária o destino dele. Ele volta para morrer. Sim, e a gente sabe pelos registros que ele é condenado à crucifixão. Mas ele faz um último pedido que revela a obra completa da humildade na vida dele. Ele pede para ser crucificado de ponta cabeça. Ele diz que é indigno de morrer na mesma posição do mestre dele. E aquele homem que um dia tremeu inteiro diante da pergunta de uma criada, agora é despido de tudo, crucificado nu, mas com uma coragem totalmente inabalável. Mas pensando aqui sobre essa imagem brutal da cruz de ponta cabeça, como a gente pode compreender isso além do choque físico? Por que a inversão? Não seria, sei lá, um apego final à própria inferioridade? Tipo um complexo de culpa que ele carregou até o fim? Pelo contrário, é a inversão completa e final daquela lógica lá do pátio. Pensa bem, lá no pátio, para sobreviver, ele colocou a si mesmo acima do mestre. Na cruz de ponta cabeça, ele coloca a própria cabeça na poeira e eleva o nome de Cristo acima de tudo. A cruz invertida é a metanoia concretizada no corpo físico dele. Que imagem poderosa. É a afirmação final de que a força de Pedro não vinha dele, mas vinha dos céus. E isso conecta a gente diretamente com aquela profecia super misteriosa de Jesus lá em João 21. Jesus diz para ele: Quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias,
Mas quando envelheceres, estenderás tuas mãos, e um outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Nossa, e a gente resiste tanto a essa ideia de sermos levados por outro, não é? Nós queremos o controle absoluto das nossas rotas, o controle dos resultados. Então, o que tudo isso significa para nós no fim das contas? Que lição gigante nós levamos de uma vida que começa tão impulsiva num barco de pesca e termina de ponta cabeça numa cruz em Roma? Olha, se a gente conectar tudo isso num panorama maior, ela propõe uma revolução total no nosso entendimento do que é espiritualidade de verdade. A verdadeira maturidade espiritual não é você alcançar um patamar heróico, onde você faz a própria vontade com perfeição impecável. Não é se tornar uma espécie de executivo blindado da sua própria moralidade, sabe? Aham. A maturidade espiritual é a rendição do controle. É estender as mãos, mesmo sentindo o coração bater acelerado de medo e se permitir ser guiado pela vontade de Deus. Pedro entendeu, por causa de todo o amargor das quedas dele, que guiar a própria vida, baseando-se só no próprio intelecto e na própria força, era a receita certa para a ruína. Entregar as rédeas, né? Isso, aceitar que outro nos amarre, não é fanatismo cego, é o alívio profundo de quem descansa porque sabe que quem está segurando essas rédeas tem um amor infinito. Nossa, que jornada intensa e profunda nós percorremos juntos hoje. Olhando para toda essa trajetória tão humana e tão espiritual do Pedro, os ensinamentos práticos que a gente pode aplicar no nosso dia a dia ficam muito nítidos e muito urgentes. Primeiro, nós precisamos ter a coragem de aceitar as nossas imperfeições. A gente precisa parar de travar essa guerra ilusória contra a realidade de que nós somos feitos de pó e falhas. Com certeza. Segundo, nós devemos aprender com os nossos tropeços. Quando a gente cair, e a gente vai cair de diversas formas, que a nossa dor produza uma humildade genuína e não aquele desespero orgulhoso que afasta a gente de Deus. E, principalmente, levar a lição de que o Senhor sempre está ali, na margem do lago da nossa vida. Ele está esperando com muita paciência, perguntando apenas se nós o amamos e dizendo, então vem, recomeça. É lindo. Essa é a essência mais pura, mais real do Evangelho. O recomeço não é um troféu, um prêmio para os raros que se comportam bem o tempo todo. É uma oferta contínua, a cada milissegundo, para toda e qualquer pessoa que tenha coragem e a humildade de pedir ajuda. E se essa nossa conversa mexeu com as suas certezas, se ela trouxe um feixe de luz para os medos ou para as quedas que a gente carrega muitas vezes em silêncio, nós deixamos aqui um pedido muito profundo para você que está ouvindo. Siga o canal Você Pode com Deus. Venha fazer parte constante dessas nossas reflexões. E mais importante ainda, não guarde isso só para nós. Sim, compartilhe este áudio e envie diretamente para aquela pessoa na sua vida que precisa desesperadamente ouvir hoje que não é o fim da linha, que é totalmente possível recomeçar de onde parou, porque às vezes a simples atitude de você encaminhar uma mensagem se torna a corda que vai puxar alguém para fora do abismo. E para a gente ancorar um último pensamento no coração antes de terminar de vez, eu volto rapidinho na Santa Teresa. Em várias obras dela, ela nos lembra de uma verdade que conecta todo mundo. Ninguém vai para o céu sozinho. A nossa salvação, a nossa cura, ela tem um impacto comunitário gigantesco. Como assim? Pensa bem, se a gente parar para refletir sobre o recomeço do Pedro, que foi totalmente imperfeito, marcado por choro, por covardia, por erro público, a gente vai ver que foi exatamente essa fragilidade curada que acabou guiando milhares e milhares de outras pessoas através dos séculos. O que leva a gente a uma provocação maravilhosa que eu queria que todo mundo levasse para o resto do dia. Fala. Se as nossas quedas têm um potencial tão gigantesco assim para gerar sabedoria, quantas pessoas ao nosso redor estão, neste exato minuto, apenas esperando que nós tenhamos a coragem de assumir as nossas falhas e recomeçar para que elas próprias encontrem a esperança e o caminho para fazer o mesmo? O nosso recomeço, gente, nunca é um ato solitário. Ele acende uma luz que clareia a estrada de quem também está perdido ali do lado. A graça de amanhã começa com a sua coragem de recomeçar hoje.